Olá, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A partir de agora, estamos no ar com Minutos de Graça. Vamos refletir na Palavra de Deus? Convido você para, nesse momento, tirarmos alguns minutos e meditarmos nas Sagradas Escrituras. E quero convidar você a ler comigo Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Esta reflexão nos trará momentos especiais e eu convido você também a participar conosco. Se você puder ter em mãos um exemplar das Sagradas Escrituras, bom seria. Se não, ao meditar conosco, que você possa estar pensando junto comigo a partir dos textos que estamos lendo. E deixe o seu comentário e estarei aqui deixando a sua participação. Tito, capítulo 1. Na medida que você estiver assistindo essa live, você vai deixando o seu comentário e assim estarei colocando a sua participação aqui com todos, tá bom? Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Essa carta, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E começa assim, Tito, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim. Paulo se apresenta dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Olha, meus irmãos, a maneira do que Paulo se apresenta, ela é muito importante, porque nos leva a pensar sobre a nossa maior razão de seguirmos a Jesus. E a maior razão de eu e você seguirmos a Jesus é simplesmente essa: Paulo, servo. Paulo se apresenta como servo. E é aqui que começa o meu e o seu desafio. É em servir de uma forma verdadeira, em servir de uma forma plena e de servir numa forma em que eu tenho convicção a quem estou servindo e para que estou servindo. Então tudo começa com o serviço. Então pense bem comigo. Seguir a Jesus é muito mais do que aderir a uma religião. Seguir a Jesus vai além de você defender uma placa denominacional. Seguir a Jesus é você ter muito mais do que apenas uma religião. Seguir a Jesus significa ser servo, servir, assim como ele nos serviu. Pois o nosso mestre, ele afirmou dizendo: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. E deu um exemplo para nós e disse: assim como eu servi vocês, lavando os pés de vocês, sirvam também e sejam humildes um para com os outros. Então, Paulo se apresenta como servo, servo de Deus, que tudo que nós fazemos, sabemos que a recompensa ela vem do alto. Então, servir é saber que Deus é o recebedor de todo esse serviço. Então, quando você ajuda alguém, quando você é solidário, quando você é amoroso, quando você é piedoso, quando você tem compaixão de alguém, quando você ajuda a alguém da família, ou da rua, ou da sua comunidade, você serve a Deus sabendo que não espero recompensa dos homens, porque eu sirvo a Deus. Então, a tua recompensa e a minha recompensa, ela vem do alto, tá certo? Olha, segundo a fé, isso tudo é um ato de fé. A fé, ela é contemplada e revelada e evidenciada pelo serviço. Segundo a fé dos eleitos de Deus, Deus é soberano e por ele ser soberano, ele escolheu um povo para si. Então, sendo assim,
na sua onisciência, Deus ele conhece os eleitos. E aqui Paulo deixa claro de que os eleitos trazem características ímpares. Primeiro, servo. Ele é um servo. E ele faz isso por causa da fé. E assim, os eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, segundo a piedade. O conhecimento da verdade em Deus. O conhecimento da verdade em Jesus. Sendo assim, segundo a piedade. Sendo realmente você um devoto a Deus. Entregando a Ele uma verdadeira adoração. Entregando a Ele um verdadeiro culto racional. E assim, nós levamos a Deus toda essa realidade de eleitos de Deus. Servindo o eleito de Deus, evidenciando a fé, um eleito de Deus que vive segundo o conhecimento da verdade, que é o Evangelho, e tem uma devoção verdadeira, sincera perante Deus. Olha o verso 2 que diz: em esperança da vida. Você está assistindo essa live? Deixa teu comentário, deixa tua participação, eu estarei colocando aqui no ar, tá bom? Verso 2, olha o que diz a palavra de Deus. Em esperança da vida eterna. Olha, meus irmãos, se tem algo que a igreja mais aguarda, é o dia da vida eterna. É uma esperança que nós temos. A igreja tem, os eleitos têm. A esperança que nunca morre, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. E Ele nos prometeu a vida eterna. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que essa esperança na vida eterna não pode morrer. Você está entendendo? Nós perdemos essa esperança por qualquer coisa. Talvez você aí perdeu a esperança nos políticos. Talvez você aí perdeu a esperança na segurança pública. Talvez você aí perdeu a esperança até nos seus próprios familiares. Mas a vida eterna é uma certeza, porque Deus prometeu em Jesus que aqueles que nele crê, ainda que morra, viverá. Agora veja, o qual Deus que não pode mentir. Quem prometeu isso, quem nos dá essa esperança, é Deus da vida eterna, do qual Deus não pode mentir. Olha, meu irmão, se firmar nesta verdade, é você ser fortalecido, é você ser erguido, sabendo que Deus não pode mentir, que a sua palavra há de se cumprir. Que Ele não pode mentir, porque prometeu antes dos tempos dos séculos. Ele não só nos prometeu, como preparou tudo antecipadamente. Olha, meus irmãos, podemos afirmar, como disse aí um pastor, que antes que houvesse luz, Deus disse que haja cruz. E assim, Ele preparou um plano de salvação para os seus, para a glória do seu nome. Mas ao seu tempo, manifestou a sua palavra. E no momento certo, Deus manifestou sua palavra através da pregação que me foi confiada. Paulo recebe essa tarefa e nós também, na pessoa de Jesus, recebemos essa tarefa. Essa tarefa é de anunciar o Evangelho de Jesus, é de manifestar aos homens a sua glória pela pregação da palavra. E esse compromisso deve ser levado muito a sério. Está assistindo aí? Deixe sua mensagem, deixe sua saudação. Quero aqui compartilhar com os irmãos, tá certo? Escute bem, confiada segundo o mandamento de nosso Deus e nosso Salvador. A pregação da palavra não pode ser baseada em outra coisa senão segundo o mandamento de Deus do nosso Salvador. O compromisso da pregação da palavra é baseada no Evangelho, nos Evangelhos, naquilo que Jesus ensinou, falou, retratou e deixou como mandamento para mim e para você. Então, pense bem comigo,
Se há um compromisso para aqueles que servem a Deus debaixo da fé, é um compromisso com o Evangelho, é um compromisso com a verdade, é um compromisso com as Sagradas Escrituras. Noábia, Alessandro, duplo. Noábia, aquele abraço. Alessandro também, aquele abraço. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eles comentam a paz do Senhor para você. E olha, ficar no Evangelho é um desafio para os nossos dias. Por quê? Porque, infelizmente, está havendo um descompromisso dessa verdade. O Evangelho deve ser anunciado por ele e ficar nele. Escute bem, o Evangelho são declarações mais grandiosas, mais sublimes, mais maravilhosas que existem. Então, negar o Evangelho, essas verdades, é correr um grande risco. E Paulo, tendo esse compromisso, sabia que a Tito deveria fazer essa mesma orientação. Verso 4, olha o que diz a palavra: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo revela uma verdadeira relação como família com Tito. Um homem se relacionando com outro homem e expressando verdadeiramente sobre uma relação familiar. Paulo tem Tito como um filho fiel, um filho verdadeiro, segundo a fé. Essa nossa relação de família é segundo a fé. Eu creio também que isso é algo que está muito raro nos dias de hoje. Parece que os nossos púlpitos estão mais recheados de falácias, de irmandade, de comunhão, de família, do que viver um verdadeiro sentimento de família, como Paulo revela aqui com Tito. Verdadeiros filhos, verdadeiros irmãos. Quantas vezes nós não ouvimos isso nos nossos altares, nos púlpitos? Como é bom que os irmãos vivam em comunhão, não é? E parece que foge muito da realidade. Márcio Lira, paz do Senhor, bênção, está participando conosco e deixa aqui a sua saudação. Então, temos que viver uma relação muito sincera concernente à família. Eu sei que existem razões, motivos ou circunstâncias para que esse elo familiar na fé, porque é segundo a fé. Eu estou lendo Tito no capítulo 1, verso 4, e Paulo está dizendo que esse verdadeiro filho, essa relação familiar, esse amor sincero, esse amor fraternal que ele tem para com Tito, é segundo a fé comum. A fé comum é aquela que há em mim e que há em você. Uma fé comum que você foi contemplado por Jesus e eu também fui contemplado por Jesus. E que essa fé comum nos faz iguais em Cristo Jesus. Não há diferença. Você não é melhor do que eu e nem eu sou melhor que você. Quando é esquecido essa verdade do Evangelho, de que o elo familiar, a fé comum, nos coloca na mesma situação e qualidade, nós às vezes sobressaímos sobre alguém achando que somos melhores ou coisa desse tipo. Mas a fé comum, e ele oferece a graça e misericórdia. Graça, lembrar sempre que tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos não pertence a nós, vem de Deus. Isso é graça, é favor imerecido. Carlos José de Lima participa conosco e ele diz: paz do Senhor, Carlos José de Lima. Deus abençoe tua vida, fica conosco até o finalzinho, tá bom? Então vamos lá. Misericórdia. Aqui ele apresenta a misericórdia para lembrarmos também de que Deus, ele é tão gracioso, ele é tão maravilhoso, que eu e você somos tratados de uma forma que não merecemos. Deus nos trata de uma forma que não merecemos. E o que é isso? Isso é misericórdia. A misericórdia é Deus tratando os homens de uma forma que eles não merecem. Por isso nós somos presenteados, agraciados por Deus, somos abençoados por Deus, porque mesmo sendo falhos,
mesmo sendo pecadores, mesmo sendo errôneos, mesmo sendo frágeis, Deus nos trata de uma maneira que não merecemos. Isso é misericórdia. E paz, paz da parte de Deus Pai. Não é uma paz que o mundo oferece, é a paz de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que nos ofereceu a paz. Então, ofereço a paz, aquela que vem de Jesus. Esta paz não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá passa, mas é uma paz que Cristo Jesus oferece. Então escute bem, muito importante aqui que eu e você pensamos, Deus tem um objetivo para mim e para você. Veja o verso 6, se não é assim. Porque esta carta, ela é universal. Esta carta foi para Tito, mas essa carta também é para nós. Você que é igreja, você que é eleitos de Deus, você que foi chamado por Deus. Eu não estou falando aqui de placa denominacional. Eu não estou aqui dizendo de religião, eu estou falando de Deus em Jesus te salvando, te livrando da morte, te livrando do pecado, te livrando do mal e te escolhendo. Olha o verso 5 que Paulo diz a Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Paulo diz que Tito tem um objetivo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o seu objetivo? Você já encontrou o seu objetivo? Você já sabe do porquê Deus te chamou? Você já sabe do porquê Deus quer você aí onde você está? Você já parou para pensar e dizer assim, Deus, por que o Senhor me colocou neste emprego? Deus, por que o Senhor me colocou nesta cidade? Deus, por que o Senhor me colocou nesta família? Deus, por que você me colocou nesta comunidade? Seja ela social, seja ela eclesiástica. Você está entendendo que onde nós estamos, e se estamos ali é porque Deus tem um propósito? Então, Paulo coloca Tito em um local e dá a eles algumas diretrizes. E ele diz a ele para colocar em ordem algumas coisas. Olha, escute bem. Aqui começa uma reflexão sobre características de homens de Deus. Olha aqui, aquele que é chamado para o presbitério, ele diz assim, ó, aquele que for irrepreensível. Um homem de Deus tem que dar bom testemunho, porque a palavra irrepreensível não está querendo nos afirmar que você não será achado em algum erro. É claro, somos falhos, mas aqui que sejamos irrepreensíveis é que possamos estar dando bom testemunho. Convenhamos e afirma aí se eu estiver, me corrija se eu estiver errado. Hoje o maior desafio é testemunhar com a vida, não só com palavras, mas com a vida, testemunhar aquilo que Jesus nos pediu. Concorda? Marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Um homem de família, um homem que ama a família. Uma característica de quem serve a Deus, preserva a família, cuida da família, tem prazer na família, tem zelo com a família e cuida dos seus filhos, ama os seus filhos. Então escute bem, aqui também nos leva a um compromisso, cuidar da nossa família, não permitir com que ideologias venham atrapalhar a nossa família e que os nossos filhos, muito cuidado meus irmãos, para que os nossos filhos sejam protegidos por você que é pai, por você que é mãe, dessas ideias, dessas setas do diabo que é implantado muitas vezes no nosso sistema educacional. Muito cuidado, analise sempre essas coisas. Mas o cuidado vem dos pais. É você, pai, é você, mãe, que leva a sua família em obediência a Deus. Verso 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus,
não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Escute bem, é importante que você, como um homem de Deus e mulher de Deus, saiba de uma coisa. O que temos nas mãos é algo que Deus nos deu. Dispenseiro da casa de Deus. Você está entendendo qual é a ideia aqui? Um dispenseiro da casa de Deus é aquele que cuida da dispensa. Lembre, quem abastece a dispensa é Deus. Quem é o dono da dispensa é Deus. As coisas que é colocado na dispensa, quem colocou foi Deus. Então ele nos chama para ser dispenseiro. Você que está fazendo é apenas cuidando daquilo que é de Deus. E iremos prestar conta a Deus. A maneira que você está tratando sua família, a maneira que você está tratando seus amigos, a maneira que você está tratando seus negócios, tudo foi Deus que nos deu. Então basta você ser um bom dispenseiro da casa de Deus, das coisas de Deus. Alexandre Soares de Lima está participando conosco e ele diz: a paz do Senhor. Paz, pastor. Paz, querido. Obrigado pela audiência. Fica conosco aí até o finalzinho. Um homem de Deus, ele não pode ser, olha, não soberbo. Cuidado com a soberba, porque a soberba precede a ruína. Não pode haver soberba no coração de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Não permita com que a soberba venha sobre a sua vida. Nem iracundo. A raiva, a ira é evidenciada pelas suas palavras e por seu olhar. E eu quero aqui já deixar bem claro que por tantos comentários, por tanto coisas que nós conversamos em redes sociais, tem que haver nas palavras um cuidado para que não expresse uma ira e seja mal interpretados. Mas não podemos viver debaixo dessa ira. Então todos os meus comentários, toda até minha contraproposta, algumas opiniões aí, é de um coração que apenas tem um cuidado de trazer uma outra visão, uma outra opinião para que você cresça e forme a sua, tá certo? Mas a ira não pode brotar, não pode nascer no coração, nem dado ao vinho. Um homem de Deus não pode ser dado ao vinho. O que isso vem a dizer? Significar que ele não pode viver desequilibrado. É muito importante que um homem de Deus, uma mulher de Deus seja equilibrada. Dada ao vinho, quem se embriaga perde o equilíbrio. Quem se embriaga perde a noção das coisas. Quem se embriaga perde noção do que está fazendo. Então, ele precisa ser uma pessoa equilibrada, tá certo? Márcio Lira participa conosco dessa live e ele escreve assim: família, projeto de Deus e lugar mais alto que devemos estar é aos pés do Senhor. Muito bem, isso é uma grande verdade. Ó, nem espancador, né? Aqui está dizendo que o cuidado deve ser também equilibrado, né? As orientações, o castigo, né? Tudo com cuidado. Não espancador, nem cobiçoso. Ah, meus irmãos, isso aqui devemos dar destaque, né? Que muitas pessoas que se dizem homem de Deus, se diz mulher de Deus, mas na verdade o que há é cobiça e torpe ganância. O que há nos seus corações é apenas uma ganância pessoal, uma ambição. Então, ó, não pode ser assim. O bispo, o homem de Deus, um presbítero, não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Verso 8. Mas dado à hospitalidade. Olha que coisa linda. Ele é hospitaleiro, amigo do bem. Ele promove o bem. Ele é apegado ao bem. Ele é íntimo do bem. Moderado. Não é dado ao vinho, então ele é moderado. Justo. Justo. Em tudo que faz, em tudo que diz. Se errou, pede desculpa. Se errou, pede perdão. Ele é justo em tudo isso. Santo, santo, separado para Deus, separado para o Evangelho, para a glória do Pai. Temperante, retendo firme a fiel palavra. Olha aqui a característica fundamental para um homem de Deus. Retendo firme a fiel palavra. A fiel palavra, ou seja, não alterar aquilo que está na Bíblia.
não alterar aquilo que está escrito. Infelizmente aí, meus irmãos, para quem está acompanhando essa questão do aborto, uma mulher que se julga pastora, nada contra, mas se julga pastora, ao fazer o seu discurso lá em defesa do aborto, imagina, uma pastora defendendo o aborto, né? A favor do aborto, ela usa de palavras totalmente distorcidas das escrituras e confronta as pessoas a acreditarem que Deus aprova o aborto e assim iludindo muitos que ali estavam ouvindo o discurso dela. Porque não está firme na palavra, não está fiel na palavra. Ela não teve compromisso com a verdade das escrituras. Ela usou de má fé para colocar os seus sentimentos, as suas ideologias naquilo que está escrito. E muito cuidado com isso. A boa interpretação das escrituras é baseado simplesmente nas escrituras. A palavra de Deus sendo interpretada pelo que ela exatamente diz, nada mais, nada menos, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como é que agora eu vou orientar alguém se eu não sou fiel na palavra? Se eu não estou firme na palavra? Se assim eu permanecer firme na palavra, verdadeiro na palavra, não negar o que está na Bíblia, não acrescentar, não diminuir, mas lendo e interpretando, assim como estamos fazendo aqui nesse momento, como é que nós iremos ficar firmes na palavra do Senhor? E como é que eu vou poder orientar alguém que é contraditório, que pensa diferente do que eu? Só ficando firme na palavra. Então, fica firme na fiel palavra, tá, irmão? Fica firme naquilo que está escrito. Cria o hábito de ler a palavra de Deus, cria o hábito de ler as escrituras e fique firme nessa leitura, nessa interpretação, porque o Espírito Santo nos ajuda. E não fujamos dela. Aí sim poderemos ajudar outras pessoas que têm um pensamento diferente do nosso. Não é, André Luiz? Ele diz, verdade, pastor Otoniel. Então é isso que eu queria meditar com você. Verso 10. Porque há muitos desordenados. Olha, escute bem. Estou terminando, tá? Existem muitos desordenados. Muitos quem? Pessoas, homens, mulheres que não têm compromisso com a palavra. Homens que não têm compromisso com a palavra. Ele está dizendo, ó, porque há muitos assim, desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, né? Se você estudar um pouco, você vai saber que havia um grupo de pessoas que confundia a mente das pessoas por causa da circuncisão, e era aquela confusão, tem que circuncisar, não tem que não tem, e ficava destruindo o evangelho, distorcendo o evangelho por causa da circuncisão. Aí Paulo existem pessoas assim. E hoje é a mesma coisa, gente. É só ligar a televisão. É só escutar alguns programas de rádio. São homens e mulheres descompromissadas com o evangelho. É só ver aí nas redes sociais. Você vai aí vendo o seu Facebook. Você vai vendo aí cada coisa que você diz assim, isso lá é evangelho. Mas, infelizmente, é isso que vai crescer nos dias atuais. Cecília Alves, ela participa conosco e diz... Misericórdia, é verdade, pastor. Deus é contigo. Amém, querido. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aos quais convém, olha o que Paulo está dizendo aqui. Aí aqui começa uma coisa curiosa, né? Quando você vê o pastor Otoniel Silva falando muito sobre falso profeta, ou trazendo alguma verdade do evangelho sobre essa questão, alguns dizem que eu estou sendo chato, estou sendo implicante, que eu estou sendo criador de contenda, de divisões. Não, gente. Porque quando eu falo dos falsos profetas, eu falo daquilo que a Bíblia está se referindo. E olha o que Paulo está dizendo a Tito. Qual é o objetivo de Tito como um homem de Deus? Eu tenho um orgulho de dizer, sou um homem de Deus. Então qual é o compromisso do homem de Deus? Olha o que Paulo disse, olha, aos quais
convém tapar a boca. Ele está dizendo, Tito, a esses homens que não pregam o verdadeiro evangelho dos dias de hoje, meus irmãos, é ou não é uma verdade que você enxerga nos dias de hoje? Esses homens devem ser tapados as suas bocas. Agora eu quero lembrar uma coisa a você. Como é que você pode tapar a boca desses homens e dessas mulheres falsas? Eu só vou poder tapar a boca desses tais quando eu ficar firme na palavra fiel. Tá dando pausa aí, tá, gente? Por causa da internet que tá caindo. Então, ó, escute bem o que diz a palavra de Deus. Ó, esses tais fazem isso por torpe ganância. Eles fazem isso simplesmente porque são gananciosos. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Temos que calar a boca deles. Só se você estiver na palavra fiel, firme na fiel palavra. Se você acha que não está firme na fiel palavra, então calma, cuidado, porque senão você será envergonhado, tá certo? Olha, verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Simplesmente assim. Olha o que Paulo está dizendo a Tito, e parece que alguns homens de Deus hoje não compreendem isso. Que um dos objetivos do ministério pastoral de um homem e de uma mulher que foi chamada por Deus para a pregação do Evangelho é, olha, repreender os tais. É repreender para quê? Para que eles venham ser sãos na fé. Paulo está dizendo, os quais devem ser impedidos, os quais, portanto, repreende-os. Você sabe o que é repreender alguém? É dizer, vocês estão errados, vocês estão equivocados, vocês estão fazendo aquilo que não está na palavra. Então, arrependam-se e volte-se para as Escrituras. Alexandre Soares de Lima, ele diz assim, me oriente um livro da Bíblia para começar um estudo fácil e profundo, de profunda interpretação. Ó, livro de Judas é apenas um capítulo, tá, Alexandre Soares? É apenas um capítulo e você fará um mergulho profundo nele. Então, eu te recomendo o livro de Judas, tá certo? Um pouquinho ali antes do Apocalipse, Judas, faça uma leitura aprofundada, sincera, com o coração quebrantado, e você vai ver revelações incríveis da parte de Deus ali, tá certo? Te recomendo esse livro. Verso 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende. Verso 14. Diz assim, não dando ouvidos a fábulas. Olha, não dando ouvidos a fábulas, a histórias, a conversa fiada, a história da carochinha. Gente, parem de dar ouvidos a histórias extraordinárias, mirabolantes, coisas que, anjo, eu vi anjo no quarto, eu vi um anjo no quintal, eu vi uma nuvem descendo, eu vi as águas se movendo, eu vi... Gente, cuidado com essas histórias que contam mirabolantes, fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Cuidado, não é para dar ouvido a essas coisas. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os que contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Escute bem, para os que não andam com a verdade, para os que não andam na pureza, para os que não andam na justiça, qualquer coisa que eles fizerem, por mais que aparente ser algo bom, algo agradável, algo que alimenta sua alma, algo que massageia o seu ego, por mais que seja algo confortável, nada há de bom nisso. Paulo está dizendo, nada há nele, se antes o seu entendimento estão contaminados.
A sua consciência está contaminada. Eles tentam dizer que é para o seu bem, eles tentam dizer que é para você ter vitória, eles tentam dizer que é para que você alcance o seu milagre, eles tentam dizer que é para que você alcance o seu objetivo, mas na verdade, amados, eles estão totalmente contaminados. Verso 16, e eu encerro, prometo. Confessam que conhecem a Deus, não é assim? Eles dizem que conhecem a Deus. Dizem que até homem de Deus, se julgam até pastores, apóstolos, né? Se julgam até profetas, se julgam um bocado de coisa, que é homem de Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Não tem compromisso com Deus. Por mais que abram a boca dizendo que somos homens de Deus, que Deus está aqui, que a mão de Deus está aqui, esses tais não têm compromisso. E o objetivo de Paulo escrever a Tito foi para que ele combata. Você é um homem de Deus chamado por Deus, verdadeiramente? Você que está me ouvindo agora, assistindo agora, você é um homem, uma mulher chamada por Deus verdadeiramente? Então, combata essas pessoas. Façam eles se calar. Agora, não saia da fiel palavra de Deus. Não saia daquilo que está escrito. Por quê? Porque necessário se faz que você fique firme na verdade, firme no evangelho. Eu aprendi uma coisa muito importante. E ela é o seguinte, e fica a dica para você. Leia os evangelhos com um coração sincero, dizendo a Deus: revela-me, Senhor, a tua vontade. Pelo poder do teu Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Amém. E você verá uma leitura bíblica como nunca fez. E você terá um encontro com a palavra como nunca teve. E eu creio, meu irmão, e eu creio, minha irmã, não seremos mais enganados por ninguém. Eu não me julgo melhor do que ninguém, mas eu não quero ser enganado por ninguém. Então, o que eu faço? Leio a palavra e pelo que ela está dizendo, pela interpretação da palavra, aquilo que está no Evangelho, eu tento pautar a minha vida e ensinar os meus. Pela misericórdia de Deus, sou pastor de uma igreja evangélica Nova Aliança aqui na cidade de Limoeiro, na rua Frei Estevão 303. E qual é o meu compromisso ali com aquela igreja? É de anunciar a eles todo o evangelho, a todo tempo, com toda a igreja, a toda criatura. Então, Deus abençoe tua vida. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo Minutos de Graça. Fique na paz e a oração fica em particular para cada um. Deus abençoe. Paz.